Capítulo 6 Vida no mosteiro. 2 semanas depois, as queimaduras que me cobriam Na o corpo tarde do tinham primeiro melhorado dia consideravelmente. Da minha volta à rotina normal, continuava a trabalho nas incomodar-me, cozinhas, mas pelo menos fazia progresso. Coube minha tarefa de ir marcar numa ardósia o número de sacos de cevadas que se ia torrando. por me mexer um pouco Espalhava-se a cevada no chão de pedra esbraseado. Sob essa superfície ficava a fornalha onde me tinha queimado, distribuía o mais regularmente possível e depois fechava-se a porta. Enquanto ela torrava, nós íamos para outra sala onde a nossa ocupação consistia em partir os grãos já torrados. Havia uma espécie de tina de pedra bruta em forma de um cone grosseiro, com cerca de 2,5 metros de diâmetro na boca. A superfície interior era estriada para segurar os grãos de cevada. Uma pedra enorme, também em forma de cone, ajustava-se deixando uma folga no interior da tina. Uma trave enorme que o tempo polira atravessava essa mó e servia-lhe de eixo. Desse eixo partiam várias traves menores dispostas como os raios de uma roda sem aro. Despejava-se a cevada torrada dentro da tina e monges e rapazes retesavam-se de encontro aos raios para tentar girar a mó, que pesava muitas toneladas. Uma vez que a mó se punha em movimento, as coisas não iam mal. Íamos dando as nossas voltas a cantar as nossas cantigas. Aqui eu podia cantar sem ser repreendido. Mas para pôr a mó em movimento, vencer a inércia era terrível. Toda a gente tinha que dar uma ajudinha para o primeiro impulso. Depois, uma vez o movimento começado, a maior preocupação era não a deixar parar. Ia-se sempre despejando mais cevada torrada conforme o grão partido. Ia tombando pela abertura no vórtice do cone. Essa cevada partida era levada e espalhada noutra superfície de pedras aquecidas para torrar novamente. Isso constituía a base da tsampa. Cada um de nós trazia consigo reservas de tsampa para uma semana, ou melhor, reservas de cevada torrada e partida. Às horas das refeições despejávamos a quantidade necessária nas nossas tigelas. Acrescentávamos-lhe o chá manteigado e misturávamos com os dedos até obter uma massa com a consistência da massa de pão. Era isso a tsampa. No dia seguinte tivemos de ajudar a fazer o chá. Isso se fazia noutra seção das cozinhas, onde havia enormes caldeirões com uma capacidade de centenas de litros. Um caldeirão tinha sido previamente esfregado com areia e brilhava como metal polido. De manhã cedo tinha sido cheio até metade com água que fervia agora. Tínhamos de ir buscar blocos de chá e esmigalhá-los. Cada um desses blocos pesava cerca de 7 e 8 quilos e tinha sido trazido a grande custo da China e da Índia, pelos caminhos das montanhas. Atirávamos-nos os pedaços esmigalhados para dentro da água fervente. Um monge temperava com um grande bloco de sal, enquanto outro acrescentava uma certa porção de soda. Quando a mistura voltava a ferver, atiravam-se dentro pás de manteiga clarificada e deixava-se ferver durante horas. O valor alimentar dessa bebida é muito grande e, juntamente com a tsampa, constitui uma alimentação perfeitamente adequada para manter o corpo bem alimentado. Conservava-se sempre esse chá quente, e à medida que um dos caldeirões se vai despejando, enche-se e prepara-se outro. O pior dessa preparação é a manutenção de fogo. O estrume de iaque que usávamos como combustível é seco em blocos e as reservas existentes são quase inesgotáveis. Quando se lançam ao fogo, atiram para o ar nuvens de fumaça acre e mal cheirosa. Tínhamos de ajudar em todo esse trabalho mesquinho, mas não que houvesse falta de braços, mas para evitar que se desenvolvessem distinções de classe. Na nossa opinião, os únicos inimigos são os homens que não conhecemos. Trabalhe-se ao lado de um homem, fale-se com ele, trave-se conhecimento com ele e ele deixa de ser um inimigo. No Tibete, um dia em cada ano, as pessoas que exercem cargos de autoridade põem de lado seus poderes e nesse dia qualquer dos seus subordinados lhes pode dizer exatamente o que pensa deles. Se durante o ano um abade for duro, isso lhe será dito, e se a crítica é justa, nenhuma espécie de ação pode ser tomada contra o subordinado. Esse sistema funciona satisfatoriamente e raramente se cometem abusos à sua sombra. Garanta meios de obter justiça contra os poderosos e das classes inferiores a sensação de que, no fim das contas, a sua opinião também conta. Nas aulas continuava a haver grande quantidade de coisas para estudar. Sentávamos-nos em fileiras no chão. Quando o professor estava expondo uma lição ou escrevendo no quadro, colocava-se à nossa frente. Quando estávamos fazendo exercícios, ele passeava atrás de nós e tínhamos de trabalhar com afinco, pois nunca sabíamos qual de nós estava sendo vigiado. O mestre trazia sempre uma forte varinha e não tinha hesitações em usá-la no local da nossa anatomia que lhe estivesse mais a jeito. Ombros, braços, costas ou o sítio mais ortodoxo, na opinião do professor, tanto fazia.
Estudávamos muita matemática, pois é uma disciplina indispensável aos estudos da astrologia. A nossa astrologia não é uma questão de palpites vagos, mas estudada de acordo com os princípios científicos. Eu recebi instrução especial em astrologia, uma vez que isso me seria necessário na minha atividade como médico. É melhor tratar uma pessoa de acordo com seu tipo astrológico que prescrever ao acaso na esperança de que a droga que uma vez deu bom resultado no indivíduo também dê resultado em outro. Tínhamos vários mapas mostrando princípios astrológicos e outros com pinturas das várias plantas medicinais. Eram mapas mudados semanalmente e requeria-se de nós que nos familiarizássemos intimamente com o aspecto de todas as plantas usadas. Mais tarde seríamos levados em excursões para colher e preparar essas plantas, mas isso só nos seria permitido depois de termos adquirido conhecimentos mais profundos, de forma a oferecer-nos garantias de colher só as espécies desejáveis. Essas expedições para colher plantas que tinham lugar no outono eram muito desejadas por oferecerem uma oportunidade de quebrar a monotonia da vida no mosteiro. Às vezes, tais excursões duravam 3 meses, levando-nos às terras altas, as terras de neves eternas entre 6 e 8 mil metros de altitude, onde os vastos lençóis de gelo eram cortados por vales verdejantes, aquecidos por nascentes de água quente. Ali viviam-se experiências que não podem talvez ser igualadas em nenhuma outra parte do mundo. Em 50 metros, podia-se passar de uma temperatura de 10 ou 15 graus abaixo de zero para uma temperatura de 40 ou mais acima de zero. Toda essa área está praticamente inexplorada, exceto por alguns monges tibetanos. A nossa instrução religiosa era muito intensa. Todas as manhãs tínhamos de recitar as leis e passos do caminho médio. Essas leis dizem: 1. Tem fé nos dirigentes do mosteiro e da nação. 2. Cumpre os teus deveres religiosos e estuda com afinco. 3. Honra os teus pais. 4. Respeita os virtuosos. 5. Honra os mais velhos e os bem-nascidos. 6. Ajuda a tua pátria. 7. Seja honesto e verdadeiro em todas as circunstâncias. 8. Ouva os conselhos dos teus amigos e parentes. 9. Faz o melhor uso possível da comida e da riqueza. 10. Segue os exemplos dos bons. 11. Mostre gratidão e paga bondade com bondade. 12. Ser justo com todas as transações. 13. Liberte-se do ciúme ou da inveja. 14. Abstenha-se de escândalos. 15. Seja suave na fala e nos gestos e não cause dano a outra pessoa. 16. Suporta os sofrimentos e desgostos com paciência e humildade. Constantemente nos relembravam que se todos cumprissem essas leis não haveria discordâncias ou desarmonias. O nosso lamastério era famoso por sua austeridade e treinamento rigoroso. Muitos monges vindos de outros mosteiros em breve partiam em busca de condições mais suaves. A esses considerávamos falhados, tendo-nos a nós próprios de conta de um corpo de elite. Muitos lamastérios não tinham serviços noturnos. Os monges iam para a cama ao anoitecer e dormiam até o romper do sol. Para nós, tais hábitos pareciam efeminados, e ainda que entre nós resmungássemos, ainda mais resmungaríamos se o nosso horário fosse alterado para nos trazer no mesmo nível de ineficiência dos outros. O primeiro ano era particularmente difícil. Era durante esse ano que se selecionavam os candidatos e se eliminavam os que estavam condenados a falhar. Só os mais fortes podiam sobreviver às visitas às geladas terras em busca de plantas. E nós, os de Shakpuri, éramos as únicas pessoas que lá íamos. Com sensatez, os nossos dirigentes eliminavam os menos resistentes antes que a sua presença pudesse fazer perigar a vida dos outros. Durante o primeiro ano não tínhamos praticamente descanso, nem divertimentos, nem jogos. O estudo e o trabalho ocupavam praticamente todas as horas em que estávamos acordados. Uma das coisas por que ainda hoje sinto gratidão é a maneira como nos ensinaram a educar a memória. A maioria dos tibetanos tem boa memória, mas nós, que nos preparávamos para a profissão médica, tínhamos de saber de cor os nomes e as descrições exatas de uma infinidade de plantas, assim como as proporções e processos de as combinar e usar. Tínhamos de saber muito de astrologia e ser capazes de recitar de memória os textos completos dos nossos livros sagrados. Durante os longos séculos tinha-se desenvolvido entre nós um método de treinar a memória. Imaginávamos que nos encontrávamos numa sala revestida de milhares e milhares de pequenas gavetas. Cada gaveta tinha uma etiqueta e de onde nos encontrávamos podíamos ler todas as etiquetas. Cada fato que aprendíamos tinha de ser classificado e era-nos dito que imaginássemos que tínhamos aberto a gaveta apropriada para ali guardar o novo conhecimento.
Éramos forçados a visualizar tudo isso, visualizar em termos concretos o fato e a posição exata da gaveta. Com um pouco de prática, era extraordinariamente fácil, em imaginação, entrar na sala, abrir a gaveta apropriada e extrair o fato desejado, assim como os que com ele se relacionavam. Os nossos mestres não poupavam esforços para nos convencer da necessidade de ter boa memória. As perguntas nunca eram relacionadas umas com as outras, de forma que nos era impossível seguir o caminho fácil da associação de ideias. Muitas vezes eram perguntas acerca de passagens menos vulgares das escrituras, entremeadas com outras acerca de plantas. A punição para os esquecimentos era severíssima. Esquecer era um crime imperdoável e a punição era uma tremenda sova. Se nos davam muito tempo para tentar recordar. O professor diria, por exemplo, quero que me diga a quinta linha da página 18 do 7º volume do Canguiur. Abra a gaveta agora e diz a linha. A menos que o aluno pudesse responder dentro de 10 segundos, mais valia não responder, porque a punição seria ainda mais severa se houvesse engano por mais ligeiro. O sistema é bom, apesar de tudo, não há dúvida de que treina a memória. É-nos impossível andar com livros, uma vez que os nossos livros têm, em média, 1 metro de largura por meio metro de comprimento, e consistem em folhas soltas entaladas entre 2 tábuas. E não há dúvida de que, anos mais tarde, vim achar a minha memória de um valor inestimável. Durante os primeiros 12 meses não podíamos sair dos limites do mosteiro. Aqueles que saíam não podiam voltar. Essa regra era especial em Shakipori porque a disciplina era tão severa que se receava que uma vez saídos tivesse pouca vontade de voltar. Devo admitir que eu próprio talvez tivesse tentado fugir se eu tivesse para onde ir. Mas depois do primeiro ano habituávamos-nos e o perigo desaparecia. No primeiro ano não nos era permitida qualquer espécie de jogo, trabalhávamos todos os minutos do dia, e esse sistema eliminava eficazmente os que eram fracos e incapazes de aguentar o esforço prolongado. Depois desses meses de vida dura, quase nos esquecíamos de como se brincava. Os nossos esportes e exercícios eram todos tendentes a endurecer-nos e a oferecer-nos alguma vantagem para a nossa vida. Mantive sempre a predileção da minha infância por caminhar em andas, e agora tinha a oportunidade de dedicar algum tempo a esse exercício. Começávamos com andas que levantavam os nossos pés à nossa própria altura. Conforme nos tornávamos mais peritos, usávamos andas mais altas, com cerca de 3 metros de altura. Com elas, passeávamos nos pátios, espreitando as janelas e, de uma maneira geral, fazendo as diabruras que nos vinham à cabeça. Não usávamos varas para nos apoiarmos. Quando queríamos ficar parados no mesmo lugar, balançávamos uma perna e outra perna alternadamente, como quem marca passo. Assim mantínhamos equilíbrio. Desde que andássemos com precaução, não havia perigo de cair. Fazíamos batalhas em andas, 2 grupos de 10 cada alinhavam-se nas 2 extremidades do pátio, a cerca de 10 metros um do outro. A um sinal dado, lançávamos-nos na direção dos adversários, soltando gritos selvagens, na intenção de amedrontar os demônios do ar. Como tive ocasião de dizer, eu estava numa classe em que todos eram muito mais velhos e maiores que eu. Nessas lutas, a minha pequenez era de grande vantagem. Os outros se deslocavam pesadamente, eu podia esgueirar-me por entre eles, puxando aqui uma anda, empurrando outra além e vendo-os dar cambalhotas no ar e estatelar-se embaixo. A cavalo nunca foi muito habitual, mas quando se tratava de me aguentar nas minhas próprias pernas, isso não me atrapalhava. Uma das aplicações úteis das andas era a travessia de correntes de água, poupando-nos voltas longas em busca de vals. Lembro-me de uma vez em que passeava com andas de 2 metros e chegávamos às margens de um ribeiro. Este era fundo, logo a partir das margens, e não havia uma única parte que desse pé. Sentei-me na margem e montei as andas cuidadosamente. A água chegava-se aos joelhos e quando ia a uma corrente dava-me quase pela cintura. Nessa altura ouvi passos que se aproximavam. Um homem vinha correr de outra margem e olhou-me de relance. Ao que parece, vendo que a meio da corrente a água não me passava na cintura, deve ter pensado, cá está um val. Ouviu-se um baque da água e o homem desapareceu completamente. Depois a água espadanou. A cabeça do homem veio à superfície, as mãos esclavinhadas agarravam-se à margem e o homem içou-se para a terra firme. A linguagem que ele usou não se pode reproduzir e as ameaças que me lançou fizeram-me gelar o sangue. Apressei-me na direção da margem oposta e não me parece que tenha havido alguma vez corrido tanto. Um dos maiores perigos desse exercício provinha do vento que sopra permanentemente no Tibete.
Ao brincar em andas no pátio com a excitação do jogo, esquecíamos-nos do vento e afastávamos-nos para além do abrigo protetor da parede. Um golpe de vento abria-nos os mantos com velas de barcos e lá íamos em misturado de braços, pernas e andas. Os desastres não eram graves. No nosso treino de jiu-jitsu aprendíamos a cair sem nos machucarmos. Equimoses e joelhos desfolados eram bastante frequentes, mas quem se importa com tais ninharinhas? E claro, havia alguns que até tropeçavam nas próprias sombras, rapazes desajeitados que nunca tinham aprendido a amortecer as quedas. Esses às vezes saíam com um braço ou uma perna partida. Um dos meninos era capaz de dar um salto mortal entre os varais das andas. Segurava-se as extremidades superiores das andas, tirava os pés dos calços, dava uma volta completa e os seus pés vinham sempre encontrar os calços sem nunca falhar. Escutava sua habilidade, vezes sem conta, sem perder uma passada ou quebrar o ritmo da marcha. Eu dava saltos, mas da primeira vez que os tentei, tombei pesadamente sobre os calços, de modo que ambos se soltaram e desci até o chão depressa demais. Desde esse dia, tive sempre o cuidado de me certificar de que os calços estavam bem firmes. Pouco antes do meu 8º aniversário, o Lama Miguel Dundupi disse que os astrólogos haviam previsto para o dia seguinte ao meu natalício o momento apropriado para a abertura da terceira visão. A notícia não me causou apreensão alguma, pois sabia que ela estaria presente e tinha nele uma confiança absoluta. Como me dissera várias vezes, com a terceira visão aberta seria capaz de ver as pessoas como na verdade são. Para nós, o corpo humano é uma mera concha ativada pelo ente maior, o super-eu, que se liberta durante o sono ou depois da morte. Acreditamos que o homem é colocado dentro de um corpo físico e enfermiço de forma a poder aprender e progredir. Durante o sono, o homem volta a viver num plano diferente de existência. Quando uma pessoa se deita para dormir, o espírito liberta-se da carcaça física e flutua no espaço. O espírito continua em contato com o corpo através do cordão de prata que se mantém preso até o momento da morte. Os sonhos são experiências vividas no plano espiritual do sono. Quando o espírito volta ao corpo, o choque do acordar deforma a memória do sonho, a menos que se tenha recebido treino especial de forma que o sonho pareça altamente improvável para a pessoa acordada. Mas tudo isso será tratado mais particularmente quando relatar as minhas experiências nesse campo. A aura que circunda o corpo e que qualquer pessoa pode aprender a ver em determinadas condições não passa de um reflexo da força vital que arde dentro de nós. Acreditamos que tal força é de natureza elétrica. No Ocidente, os cientistas podem medir e registrar as ondas elétricas do cérebro. As pessoas que se riem das nossas crenças deviam lembrar-se disso e dar coroa solar. Ali as chamas projetam-se a milhões de quilômetros do disco solar. A maioria das pessoas é incapaz de ver essa coroa, mas em momentos de eclipse total a coroa é visível a quem quiser olhar. Na verdade, tanto faz que as pessoas acreditem ou não. A descrença não pode eliminar a coroa solar. Ela está lá. O mesmo se passa com a aura humana. Essa aura era uma das coisas que eu seria capaz de ver depois da abertura da terceira visão.